Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Provérbios 7, então eu vou ler aqui para você. A sedução e a cilada do adultério. Filho meu, obedece os meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Então, o que a palavra nos ensina aqui, gente? Filho meu, obedece os meus conselhos. E no íntimo do teu ser, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. O que Jesus nos alertou o tempo todo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e este será também amado do meu Pai. Qual é a função de nós guardarmos os mandamentos do Senhor no nosso coração? Porque a palavra diz o quê? Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se nós tivermos a palavra guardada dentro do nosso coração, nós não vamos pecar. Nós não vamos tropeçar, nós não vamos ceder para a imoralidade. Por isso que aqui Salomão fala muito sobre o adultério, sobre a mulher imoral. Por quê? Porque no mundo nós somos seduzidos. O mundo sempre vai fazer de tudo para nos seduzir, no visual, no auditivo. O mundo, se você for analisar, se você olhar o contexto das propagandas, elas sempre são feitas, programadas para nos persuadir. E por onde elas vêm? Visual e auditivo. Se você sai na rua, você vai ver um outdoor. Ali não fala, mas ali está escrito, exposto algo. O mundo sempre vai tentar seduzir as pessoas para que elas pendam ou voltem para a imoralidade. Porque através da imoralidade, ali você dá a brecha, abre a portinha que Satanás ele espera para poder agir na tua vida, para poder te destruir moralmente. Porque o que é a moralidade? É guardar princípios, valores, preservar a nossa integridade, a nossa vida. E isso nós passamos para os nossos filhos, a ter caráter, os princípios morais, de como ser uma pessoa correta, de ter um bom procedimento, de se afastar da imoralidade, de ser uma pessoa correta moralmente. A parte moral. Essa parte vem a nós, pais, instruir os nossos filhos. Nós damos o exemplo. Aonde a palavra fala aqui, sobre guardar no íntimo do teu ser os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas das pupilas dos teus olhos. Você sabe qual é a função da pupila? Quando a palavra diz que Deus cuida de nós como a pupila dos seus olhos. A pupila, eu estava pesquisando aqui, ela protege os nossos olhos da luz excessiva, permite a entrada de mais luz em situações de baixa luminosidade e garante a qualidade e a nitidez da visão. Olha olha a função da pupila dos nossos olhos. Por isso que aqui Salomão falou da pupila e Deus também diz.
A palavra diz que ele nos guarda como a menina dos seus olhos. A menina dos nossos olhos é a pupila. A pupila é responsável por tudo isso. Quando nós temos a palavra guardada no nosso ser, nós sabemos que vai chegar um determinado momento da nossa vida em que nós vamos precisar que mais luz entre na nossa vida. Situações difíceis, nós vamos precisar ter mais intimidade, mais comunhão com Deus, mais busca, mais reflexão, mais meditação na palavra. Nós precisamos que isso entre na nossa vida, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, isso é todos os dias. Nós precisamos reter a palavra, ter o cuidado com a palavra, assim como nós cuidamos da pupila dos nossos olhos. Quando vem algo, o que é automático que os teus olhos fazem? Se fecham, se protegem. A pálpebra protege, ela cuida o nosso olho, ela cuida a pupila dos nossos olhos, para que nada entre ali, para que nada venha ferir ela, para que nada venha atingir ela. Então você já parou para analisar a forma como Deus nos cuida, Deus nos guarda, como a pupila dos seus olhos, como a menina dos seus olhos? Ele tem aquele cuidado conosco. Deus, ele quer, se a gente conseguisse, colocar os nossos filhos numa redoma para que nada os atingisse, nossa, seria maravilhoso. Só que através da palavra, Deus faz isso, Deus nos blinda. Ele não, através da palavra, do amor, do cuidado do Senhor, se nós guardarmos os seus mandamentos, como Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e será amado do meu Pai. Nós seremos blindados, guardados pela palavra. Não vamos permitir que entre imoralidade na nossa vida. E em Josué 3, capítulos 3, versículo 5, diz assim: Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. O que acontece com a purificação? A salvação, gente, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós, de dentro do cristão. A salvação, ela retira o cristão do mundo. Através do sacrifício de Jesus, ele tirou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, tirou o pecado do mundo, nos comprou de volta, porque de que forma nós fomos vendidos? Nós fomos vendidos para o pecado. Através do pecado nós fomos vendidos. Entrou a imoralidade, ali entrou a culpa, a acusação, a rejeição, ali entrou tudo. Quando o pecado entrou, através da desobediência, o pecado entra através da desobediência. Se eu sei que eu não posso acessar tal coisa, por que eu vou acessar? A escolha, a decisão é minha. Então, a palavra aqui ela é bem clara. Olha o que Salomão fala aqui, gente. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Nós não estamos o tempo todo mexendo com as nossas mãos, lidando com elas, trabalhando. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos das nossas mãos. Para abrir uma torneira, para nos alimentar, para cortar uma carne, uma fruta, para levar o alimento à nossa boca, nós precisamos das nossas mãos. Nós estamos em contato com ela o tempo todo. E assim nós devemos ser com a palavra. Por isso que Deus disse para Josué: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Se a palavra estiver no nosso coração, nós não vamos pecar, nós não vamos tropeçar, nós não vamos ser insensatos, nós não vamos ser pessoas imprudentes, nécias, como aqui a gente vê sempre escrito, relatado em Provérbios. Se você quer ser bem-sucedido, livre-se da imoralidade. Preserve o teu coração, a tua integridade, a tua vida, a tua sinceridade com Deus.
Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, guardar a palavra no nosso íntimo. Por que a palavra diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Nós precisamos saber o que nos convém e nós só vamos conseguir ver isso se nós estivermos mergulhados na palavra, cheios do Espírito, o Espírito nos direcionando, o Espírito nos conduzindo, nos ensinando, nos instruindo a tomarmos as decisões certas, fazermos as escolhas corretas. Então você está conseguindo entender que a salvação tira o cristão do mundo, mas somente a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Somente através da santificação, somente através da purificação, de matar a carne, de fazer uma consagração, de jejuar, nós tiramos o mundo de dentro de nós. Nós conseguimos nos santificar. O que Deus diz: sede santos porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos santificar, nos purificar, para que a gente possa ver a Deus. É um processo, todos os dias. Nós estamos sujeitos a falhar com palavras, com atitudes, com gestos. Nós estamos aqui sujeitos, expostos, né? Porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Todos os dias Satanás é incansável. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai se cansar enquanto ele não atingir o objetivo dele. Só que nós, como cristãos, precisamos nos alimentar da palavra, guardar a palavra, seguir os mandamentos, princípios, valores, morais, princípios, andar de acordo com a palavra. Se eu andar fora dela, eu estou sujeita a Satanás, obedecendo ao diabo. Agora, o que a palavra diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós resistimos? Se nós estivermos sujeitos à autoridade de Deus, guardando a sua palavra, os seus mandamentos, como eu li aqui. Ata nas tuas mãos, na ponta dos teus dedos, esteja sempre olhando, visível, visualize, olhe a palavra, medita nela, reflita nela, ore, faça o teu devocional. Tire, crie esse hábito diário na tua vida, de ter o relacionamento com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, você sabe o que é isso? 3 vezes por dia. E às vezes a gente não tem o tempo suficiente que Deus merece. Se a gente fosse devolver o dízimo do nosso dia, todos os dias nós teríamos que orar 2h20, são 24 horas, né? 2h40. Nós deveríamos dar todo dia esse tempo para Deus. E quem dá? Né? Mas é o que deveria ser feito. Se a gente fosse olhar a primícia do dia, dar ao Senhor. E se a gente fosse devolver o dízimo também do nosso dia, 2h40. Seria o tempo determinado para a gente estar com Deus. São palavras, eu tenho aprendido todos os dias, meditando nesse livro, aprendendo as instruções. Por isso que pessoas que tiveram entendimento desse livro hoje são bem-sucedidas, são milionárias. Elas entenderam a guardar princípios, a ter moralidade, a se libertar da imoralidade. Você sabia que muitas pessoas, ricos, milionários, empresários, que vivem na imoralidade, casos fora do casamento, na prostituição, no adultério, eles abrem a porta para a destruição das suas vidas. E Satanás quer isso. Ele faz com que muitas vezes a riqueza, ela vai despertar pessoas que vão se aproximar de você
pelo interesse financeiro, não pelo que você é, pela pessoa que você é. Mas isso desperta, o dinheiro desperta nas pessoas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Por isso que muitas vezes você já parou para se analisar. Quantas vezes você perguntou assim: Deus, por que que tantas pessoas têm muito e outras não têm nada? Por que que isso? Por que que aquilo? Porque alguns compreenderam e entenderam a guardar princípios, mandamentos, conforme estão prosperando, elas estão abençoando outras vidas, elas vão prosperar cada vez mais. Outros querem ter e reter para sua própria condenação, por isso que não tem. E muitas pessoas Deus não permite que tenham, porque se tiver vão perder a salvação. A soberba vai entrar, o orgulho vai entrar, vai falar mais alto, a ganância, e ela vai se afastar de Deus, ela vai perder a salvação. Então, tudo há um porquê, tudo há uma resposta, tudo há uma explicação. Maldição sem causa, ela não se cumpre. Então, se eu guardar princípios, se eu guardar valores, se eu guardar os mandamentos e eu passar essa instrução para o meu filho, para os teus filhos, eles serão bem-sucedidos, serão pessoas de bem. Então, nós precisamos viver uma vida de pureza, de moralidade, nos afastar da impureza. Aqui, Josué deu o recado de Deus para o povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Purifiquem-se. Se nós não estivermos purificados, como é que eu quero ver a Deus? Se os meus olhos não estiverem vendo como Deus vê, como é que eu quero vencer? Se eu não consigo guardar um mandamento, se eu não consigo vencer os meus desejos, as minhas vontades, se eu deixo que aquilo fale mais alto, é por isso que o Espírito precisa estar dentro de nós. É por isso que eu preciso guardar a palavra como a pupila dos meus olhos. Eu preciso atar ela nos meus dedos para que eu olhe, para que eu me lembre todo momento e escrever na tábua do teu coração. Porque daqui procede a fonte e a saída da vida. Guarda todo o teu ser no íntimo. A palavra diz ali: filho meu, obedece aos meus conselhos. E no íntimo do teu ser, guarda os meus mandamentos. Guarda os mandamentos do Senhor. E você vai ser bem sucedido. Ande no caminho. Liberte-se do mundo, das paixões do mundo. Liberte-se das paixões do mundo. Diga: Senhor, o que tem me prendido? O que eu tenho amado mais do que a Ti? Me mostra, Espírito Santo. E Deus vai te mostrar onde você está falhando, onde você está negligenciando. Então, que você siga lendo o capítulo. Eu vou ficar aqui nesses versículos, mas que você leia o capítulo todo, que você faça uma reflexão. Aqui fala ali, né, do homem que se precipitou, fala ali sobre a mulher adúltera, que é a sedução do mundo, a ser adúlteros contra Deus, a ser adúltero com os outros. Porque o adultério, o pecado, gente, ele faz separação entre nós e Deus. Por isso que a palavra diz aqui: guarda no teu coração, no íntimo do teu ser. Ata na ponta dos teus dedos, para que você fique olhando o tempo todo, se lembrando o tempo todo: eu não posso fazer isso. Isso aí não agrada a Deus. Trazer a nossa memória. Nos libertarmos da imoralidade e praticarmos a moralidade, guardando princípios, sendo pessoas de princípios. Hoje isso tem se perdido. Porque você acha que a sociedade está da forma como ela está? Porque princípios se perderam. As pessoas não valorizam mais, não passam mais isso. Princípios, valores, mandamentos têm sido negligenciados na instrução, no ensino, na criação. Então, faça uma reflexão disso aqui. Reflita.
Fale com o Espírito Santo, tire um momento, ore e diga: Espírito Santo, me mostra o que tem de moral na minha vida, o que tem de errado ainda na minha vida, por que tal coisa, por que às vezes as coisas não acontecem na tua vida? Você já parou para se analisar ou você tem questionado a Deus: Senhor, por que eu vivo numa amarração? Senhor, por que eu não prospero? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Examine-se. Faça uma reflexão de você. Eu tenho guardado os mandamentos, princípios, valores, eu tenho atado a palavra na ponta dos meus dedos, eu tenho me privado das coisas do mundo, da sensualidade, eu tenho me pendido para as coisas do mundo, eu tenho me pendido, sendo seduzido para as coisas de Deus, seduzido para o reino, em buscar o reino. Isso deve estar na nossa vida. Ser seduzidos a buscar a Deus, a ser apaixonado, a ter a sedução, a intimidade com Deus, desejar isso. Assim como você deseja estar com o teu cônjuge, assim como você deseja um beijo, assim como você deseja, você se sente prazer naquele momento de intimidade, assim Deus quer que você se relacione com Ele. Que você sinta prazer em orar, prazer em meditar, prazer em estar na presença de Deus, prazer em ouvir a palavra, amor, prazer em ir na igreja, ouvir a palavra. O salmista disse: me alegrei quando me disseram que eu iria à casa do Senhor. Você tem se alegrado em ir à casa do Senhor? Ou você tem ido lá só para bater o cartão, para o pastor ver que você foi? Pronto, fui no culto hoje, o pastor viu que eu fui, beleza. Você tem agido assim? Então reflita sobre as tuas atitudes. O porquê que as coisas não estão acontecendo na tua vida? Por causa disso. Porque Deus você trata de qualquer jeito. Mas aquilo que te interessa, nossa, ela senta lá. Não que é errado você assistir uma série, não é? Mas quando você vai assistir um filme, uma série, você faz tudo aqui, nossa, ai que legal, vou assistir isso aqui. Faz uma pipoca, faz um café, faz um chimarrão, faz um chocolate quente. E para Deus, como você tem tirado o teu tempo? Para Deus você tem colocado um louvor, você tem preparado aquele momento para ficar ali com Ele, aquele momento de intimidade. Eu ligo a televisão ali no YouTube, coloco um louvor, eu vou falando com Deus, eu vou caminhando dentro da minha casa, eu vou em cada peça da minha casa, eu vou falando com o Senhor, vou falando com Ele, vou orando, vou agradecendo, vou glorificando, vou adorando, vou dizendo o quanto eu amo Ele. Você tem feito isso? Você tem feito isso ou você tem negligenciado isso? Então, aí, de repente está a resposta de porquê, do porquê, dos porquês, o porquê, para quê que não acontece, o porquê disso, o porquê daquilo. As respostas estão em nós mesmos. Eu tenho negligenciado, eu tenho errado, eu não tenho feito, eu não isso, eu não aquilo. Eu! Não é Deus. As falhas estão em mim. As falhas são minhas, são suas, são nossas. Então que você reflita mais nessa palavra. O Eli, a sua geração, a sua descendência foi interrompida de seguir como sacerdócio, servindo a Deus, sabe por quê? Porque o Eli fez vista grossa, o Eli passou a mão por cima dos filhos, sabendo, o povo ia lá e falava: Eli, o Ofni e o Finéias estão se prostituindo lá na tenda, na porta do templo, eles estão pegando o melhor que é de Deus, o melhor do sacrifício, da carne, eles pegavam para eles. E o Eli, não, fechou os olhos. O que aconteceu? Deus levantou Samuel como profeta e o Samuel foi usado por Deus para dar o recado para ele do que ia acontecer com ele e com a descendência dele, que eles nunca mais da descendência de Eli alguém iria ser sacerdote. E Deus eliminou toda a descendência do Eli. Por quê? Porque o Eli fez vista grossa. O Eli foi negligente, não corrigiu os seus filhos como um sacerdote, como um servo de Deus, um homem de Deus que ele era. Ele negligenciou. Ele foi
Ele pactuou com a imoralidade, esqueceu de guardar os mandamentos, esqueceu dos princípios, ele esqueceu dos valores e ele não corrigiu os seus filhos. E eles pagaram um preço muito alto, gente. E quantas pessoas têm pagado o preço hoje por isso? É uma palavra muito forte, mas é exatamente para isso, para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente não fique dormindo enquanto Satanás está trabalhando para te destruir. Então, preserve-se da imoralidade. Seja uma pessoa que tenha moralidade, que tem princípios, valores. Faça uma reflexão da tua vida, como é que você tem criado os teus filhos, como é que você tem auxiliado na educação dos teus netos. Você tem passado a mão por cima, tirado a autoridade dos teus filhos quando eles estão corrigindo, instruindo. São reflexões, gente, e nós vamos pagar o preço pela nossa negligência, por compactuar com coisas erradas. Que o Espírito fale mais ao teu coração. Não quero me estender mais, eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. O Pai corrige aqueles que Ele ama, Senhor. A palavra é dura, mas ela vem para nos corrigir porque o Senhor nos ama. Que as pessoas que estiverem ouvindo esta palavra recebam esta instrução que veio do teu coração para o nosso. Porque como aquele Pai que nos ama, o Senhor está nos mostrando onde estão os nossos erros, as nossas falhas, as nossas negligências e o porquê que o milagre não acontece na nossa vida, o porquê que a bênção não chega na nossa vida. A palavra diz que as bênçãos nos alcançariam e elas não estão nos alcançando por causa destas coisas que nós estamos negligenciando na nossa vida. E que o Espírito Santo, Pai, venha falar mais ao coração desta pessoa que vai ouvir essa palavra. Que o Espírito Santo venha mover o coração, trazer à memória o que ela tem feito de errado para que ela se conserte, para que ela abandone o pecado, a imoralidade e ela se coloque diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Que Deus te abençoe grandiosamente.